A paz do Senhor, povo de Deus, sou o pastor Marcos André e esse aqui é o Clube da Teologia, o nosso canal aí de estudos da Palavra de Deus, né, com foco também para a Escola Bíblica Dominical, amém? Então vamos aqui a mais um vídeo, né, um vídeo para a aula de número 8 da revista da CPAD, a nossa revista aí de adultos, né, da CPAD, tá bom? E vou deixar aí na descrição do vídeo, né, como já é de praxe, eu vou deixar o link para essa lição que está publicada lá no Clube da Teologia, o nosso blog aí de estudos, né? E também o link para o subsídio que eu escrevi lá também no blog, tá? Você quiser, pode abrir lá no link e ir acompanhando, e assim você faz o seu estudo aí, né? Para poder ministrar essa aula, tá bom? Que está prevista aí para esse próximo domingo, dia 20 de fevereiro. Então vamos lá a essa lição, né? A lição de número 8, 20 de fevereiro. E o tema da lição é a lei e os evangelhos revelam Jesus, tá? Bom, na introdução, né, aqui dessa aula aqui, eu já coloco aqui umas dicas aí, né, professor, do foco, né? O foco aqui ele vai ser nessa lição mostrar o Antigo Testamento, como o Antigo Testamento revela Jesus, né? E qual é o efeito disso hoje, tá bom? Ele vai falar como ele revela Jesus e a sua aplicação nos dias de hoje, né? Ele aí no Novo Testamento, tá bom? Bom, nessa introdução também separei a parte que fala assim, os preceitos e as narrativas da lei têm aplicações nos evangelhos. Bom, nessa parte aí, né, sobre isso aí eu escrevi, né, assim, a título de curiosidade, né, um acréscimo aí na lição, que a lei ela foi dada no Antigo Testamento, tá? Onde temos a aliança da lei, né? Ela foi dada ali por meio da aliança da lei, entregue no Monte Sinai, né? E tendo como mediador Moisés, tá? Agora, já a graça não, os evangelhos eles são no tempo da graça, né? E onde temos a aliança do sangue de Jesus, né? A aliança do sangue, e foi dada no Monte Calvário, e o mediador é o Senhor Jesus Cristo, né? Por isso que se fala, né, os teólogos dizem que Moisés ele é um tipo de Cristo, né? Assim como por Moisés veio a lei, por Jesus, né, por meio de Jesus veio a graça, tá? No tópico 1, o título é o Pentateuco, a lei de Deus, e aí nesse primeiro subtópico aí, o título é os 5 livros da lei, né? Os cinco livros da lei. Bom, separei a parte que diz aí, trata-se do conjunto formado pelos 5 primeiros livros do Antigo Testamento. Bom, esses livros aí, eles foram escritos por Moisés, né? Ali naquele período da travessia pelo deserto, tá? Então você vai ministrar a sua aula, aí já deixa o aluno bem esclarecido disso daí. Porque muitas vezes o pessoal ouve sobre o Pentateuco e não sabe que se refere, né? O que é o Pentateuco? Então são aqueles 5 primeiros livros ali escritos por Moisés. Eles foram escritos na travessia do deserto, tá? Lembrando, é bom acrescentar o seguinte: quando Moisés escreve o Pentateuco, ele vai começar por Gênesis. O que ele escreve em Gênesis, ele não vivenciou aquilo ali, ele não viu acontecer, né? Então ele escreve a partir de uma tradição oral, uma tradição ou por revelação, né? Ou por tradição oral, ou pelos dois, né? Tanto revelação como tradição oral. Tradição oral é aquela onde o conhecimento é passado de pai para filho, né? E ali ele vai escrever Gênesis. Agora Êxodo ele vai escrever dos fatos que ele viveu, né? Lá ali no deserto. Levítico também pela revelação de Deus, né? Assim, Deus falando com ele, tá? E tudo ali, até chegar a Deuteronômio, que ele vai escrever já lá no final da travessia do deserto. Ele vai já faltando um ano ali para entrar na Terra Prometida, e ali ele vai escrever Deuteronômio. Bom, também separei a parte que diz aí, ó, a totalidade do Pentateuco é identificada nas páginas da Bíblia Sagrada como a lei, tá? Sobre isso aí eu escrevi o seguinte, né? Quer dizer que os 5 primeiros livros da Bíblia são a lei. Bom, sabemos, porém, que a lei ela foi dada por Moisés, foi dada a Moisés, né? E ali no livro de Êxodo. Então você vai ter a lei mesmo
ministrada a partir de Êxodo ali, aonde começa com os 10 mandamentos. Mas já em Gênesis, né, no período do Gênesis, nós vemos aspectos da lei. Por exemplo, os sacrifícios, né, o dízimo. O dízimo ele é anterior à lei. Então ele é colocado na lei, mas o povo já fazia isso. Os homens de Deus ali já entregavam o dízimo. Então a gente vai ver que alguns aspectos já existiam quando Moisés escreve a lei, quando ele recebe a lei no Monte Sinai. No 2, né, o tema é a grandeza da lei. E aqui separei essa parte que diz assim, ó, morais, né, falando dos aspectos da lei, que possuem validade permanente para todos os povos, né? Então, a lei ela é moral, né? Ela possui validade permanente para todos os povos. E aqui, sobre isso aí, eu escrevi o seguinte: essas são leis que regulamentam a nossa existência como pessoa. São leis que estão na nossa consciência, sejam escritas ou não. Por exemplo, quando Deus mandou lá em Gênesis crescer e multiplicar, essa é uma lei moral, é uma lei que trata, né, da sobrevivência da espécie, a multiplicação da espécie e a sobrevivência. Então essa aí é uma lei moral que ela está no coração humano, né? Embora Deus falou ali, ele escreveu essa lei no coração do ser humano, tá? Separei também a parte que diz aí: a lei é santa e o mandamento santo, justo e bom, né? Sobre isso aí eu escrevi o seguinte: embora a lei tenha trazido a condenação ao ser humano, ela não pode ser classificada como ruim, né? Ela é boa. Por que ela é boa? Ela deu ao ser humano, né, a orientação do que é certo e o que é errado. Então o ser humano ele deixa de ser como um animal, né? Ele passa a ser conhecedor, né, do que é certo e o que é errado. A lei traz isso. Claro que isso tem um ônus, né? A condenação vem junto, tá? Porque a partir do momento que o ser humano não cumpre a lei, ele está condenado. Aqui, né, também aparece essa parte que diz aí, onde Jesus ele fala, né? Ele fala, aqui está o seguinte, ó: pois nela Deus esboça o plano da redenção humana em Cristo. Tá? Essa porção aí, sobre isso aí eu escrevi que o próprio Senhor Jesus ele disse que ele é o cumprimento da lei, né? Quando ele fala que ele é o cumprimento da lei, não significa que ele veio cumprir rituais da lei, não significa que ele veio oferecer sacrifício, não quer dizer isso, né? Ele quer dizer que nele se cumpre o que foi escrito acerca dele mesmo. Então ele veio para cumprir toda a promessa do Antigo Testamento. Por isso ele fala que nele, né, ele fala assim, ó, não cuideis que vim destruir a lei, mas eu vim cumprir, né? É isso que ele quis dizer. Bom, no tópico 3, no subtópico 3, aí a lei e a fé cristã, tá? Aqui separei a parte que diz aqui, ó: foi dada para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça, né? Isso aí que a lei foi dada para isso, para revelar o pecado e demonstrar a necessidade da graça. Isso aqui ele tem uma filosofia muito profunda, né? Quando a lei ela é dada, ela é um preparo para a vinda da graça, porque o ser humano ele não podia receber a graça se ele não tivesse condenado. Como é que Deus daria a salvação se o ser humano não se sentisse condenado de alguma forma? Então Deus ele dá a lei, e a lei condena o ser humano. Ela coloca o ser humano, né, numa posição de condenação. A partir do momento que ela fala, né, não matarás, para não mentir, e todas as ordenanças que estão ali, e o ser humano não consegue cumprir, ele está condenado por ela. Então, sentindo o peso da condenação, o ser humano recebe a graça, tá? E aí ele passa a ser o recebedor da graça, né? Caso ele não tivesse uma condenação, ele jamais ia receber a graça, tá? Por que muita gente às vezes não recebe a graça de Cristo? Porque eles não sentem o peso da condenação. A gente vai perceber
Quem são aqueles que sentem o peso da condenação? Os que estão passando miséria, os que passam problema na família, né? As pessoas que passam dificuldades no lar. Essas pessoas estão sentindo o peso da condenação no tempo presente. E aí essas pessoas sentem a necessidade da graça, e aí elas estão mais receptivas ao Evangelho. Por isso o próprio Senhor Jesus falou que dificilmente um rico entra no reino dos céus, porque ele dificilmente sente o peso da condenação. A situação está bem, está tudo bem, está tranquilo, está com dinheiro, ele dificilmente sente esse peso da condenação sobre ele. Isso aqui é uma filosofia do Evangelho. Bom, separei também a parte que diz aí, quer dizer, no tópico 2, né, o tema é os Evangelhos, a mensagem de Cristo. E aí eu separei no subtópico 1, diz aí, ó, o conceito de Evangelho. Aí eu separei essa parte agora. São chamados de sinóticos porque são semelhantes entre si. Bom, aqui se referindo, né, àqueles 3 evangelhos, né, Mateus, Marcos e Lucas, né, eles são chamados de sinóticos pela semelhança entre eles, e essa semelhança, ela vem, né, aqui está o acréscimo para passar na aula, essa semelhança ela vem da fonte, né, da origem deles. Foi provavelmente um único documento, né, tem-se a ideia de que havia uma coletânea ali de relatos, né, da vida de Jesus, e aí Marcos vai escrever primeiramente ele vai escrever o Evangelho, depois Mateus escreve o dele, né, usando a mesma base que Marcos usou, e Lucas vai escrever também. Sabemos que Lucas faz uma pesquisa, né, conforme ele mesmo relata, né, que ele vai verificar ali os fatos, né. Então você vai ver que Lucas ele vai ter a mesma fonte também de Marcos e Mateus, mas ele tem uma profundidade um pouco maior, né. Bom, e João já é diferente, né. O Evangelho de João, ele já é um evangelho que você percebe que ele usa uma outra fonte. Tem relatos em João que são relatos muito em primeira pessoa, e você vai ver que João ele descreve situações do cotidiano junto com Jesus ali. Então ele vai relatar coisas, fatos que ele viveu ali com o Senhor Jesus, né? Então você vai ver situações escritas em João que só tem ali no Evangelho de João. Continuando aí, né? O subtópico 2, a mensagem do reino de Deus. Separei aí essa parte que diz assim: os evangelhos indicam que as profecias messiânicas se cumpriram em Cristo. Tá? Aqui é o seguinte, sobre isso aqui eu escrevi o seguinte: essa era a pregação da igreja primitiva, pois quando lemos a pregação de Pedro, né, aí a gente vai falar de Pedro e Estevão, que são as 2 pregações registradas em Atos, nós vemos o esforço deles em anunciar Jesus como, né, o Messias que foi prometido no Antigo Testamento. Então a gente vai ver esse esforço também nos Evangelhos. Os Evangelhos foram escritos bem depois, né, de Atos, ali bem depois dos fatos que ocorreram em Atos, né? Então você vai ver que quando se escreve o Evangelho tem o mesmo esforço em apresentar Jesus como Messias. Quando você lê o Evangelho, você observa que geralmente o evangelista, quando está escrevendo, ele fala assim: isso aconteceu para que se cumprisse o que estava escrito e tal. Então você vai ver que ele está fazendo, o evangelista ali está fazendo um esforço para mostrar para aqueles leitores que o Senhor Jesus é o Messias prometido lá no Antigo Testamento, tá? Então a mensagem que está nos evangelhos é uma mensagem, né, que apresenta Jesus. Tá? Isso é como deve ser a pregação hoje. Toda pregação ela deve ser para mostrar que Jesus ele é a promessa de Deus para a humanidade, né? Esse é um fato, né? Bom, no tópico, vou passar o tópico 3. O tópico 3, nenhum comentário sobre ele. E no tópico 3, né, eu pulei o subtópico 3 e agora o tópico 3, o tema é uma mensagem transformadora. E aí eu no subtópico que tem o tema a transformação do caráter, separei a parte que diz assim, ó: esses princípios também são aplicados nos evangelhos, exceto
na guarda do sábado. Então, ele está falando aqui dos 10 mandamentos, e ele fala que os princípios dos 10 mandamentos aplicados nos evangelhos, mas menos a guarda do sábado. Sobre a guarda do sábado, que está lá nos 10 mandamentos, ali a gente convém a gente atentar no seguinte: embora a guarda do sábado não é aplicada no Novo Testamento, a sua essência ela é. Qual é a essência da guarda do sábado? Ou seja, qual é o motivo original de Deus ter separado o sábado para o povo judeu? A ideia é lá em Êxodo, né? Êxodo 20, o verso 11, quando Deus ele fala para guardar o sábado, ele dá um motivo, ele fala assim, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra e no sábado descansou. A ideia da guarda do sábado era para que o povo trouxesse a memória da obra de Deus. A obra era trazer à memória a obra do Senhor, que em 6 dias fez o céu e a terra. Então você vai ver que eles tinham que trazer isso à memória. Essa era a ideia, né? Por isso a guarda do sábado, um dia marcado para descanso, né? Um dia marcado para cultuar a Deus, né? Para jejum. Então aquilo ali era para que Deus incutisse no coração do povo a sua obra, né? E tanto era assim que quando os primeiros judeus eles recebem o Evangelho, eles vão guardar um dia também, mas um dia para lembrar da obra de Cristo, né? Da obra de Jesus na cruz, que vai ser o dia da ressurreição do Senhor, que foi no domingo, né? Então eles vão guardar o domingo, tá? E a gente vai ver os primeiros cristãos eles vão chamar o domingo de o dia do Senhor, por causa dessa tradição que eles passaram a ter de guardar o domingo, com o mesmo objetivo da guarda do sábado dos judeus, né? Para se lembrar da obra de Cristo na cruz. Então é até interessante, né? O judeu guardava o sábado para a memória da obra de Deus, né? Na criação, e os cristãos guardavam o domingo para a memória da obra de Cristo na cruz. Porém, né? Conforme o estudo foi avançando, a gente foi entendendo que a melhor ideia não é a guarda de um dia específico, né? Ou seja, para se lembrar da obra de Deus, devemos guardar todos os dias. Todos os dias nós temos que nos lembrar da obra do Senhor, né? Essa é a ideia, tá? Não um dia específico, né? Um dia específico não é o caso. Ou seja, o cristão vai estar livre os outros dias? Não. Todos os dias é dia de se lembrar da obra que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário. Amém? Essa aqui é a ideia principal da guarda, né, do dia, né? Bom, continuando, né, no tópico 2, quer dizer, no subtópico 2, o tema é a restauração da família. E aqui, separei essa parte aqui, né? Estou batendo aqui um tema complexo agora, né? Infidelidade. Aqui o próprio Senhor Jesus ele trata da questão da infidelidade no caso ali do divórcio, né? Bom, aqui é o seguinte, sobre isso eu escrevi o seguinte: quando quando o Senhor Jesus deixou a opção, né? Ou seja, de divorciar, de separar-se em caso de infidelidade, ele explica, né? O Senhor Jesus explicou, né? Que Moisés ele tinha dado carta de divórcio, né? Tinha permitido dar carta de repúdio. Moisés tinha permitido por causa da dureza do coração dos judeus, né? Na época dele. Então por isso houve aquela permissão de dar carta de divórcio por qualquer motivo, né? Houve aquela permissão. Mas quando o Senhor Jesus ele vai tratar da questão do divórcio, ele não fala que era por qualquer motivo. Ele fala assim, só para os casos de infidelidade, né? Ou né, o caso lá de adultério. Então a gente vai ver que o Senhor Jesus ele vai usar a mesma temática de Moisés. Porque se Moisés deu a permissão para divorciar-se nos casos por qualquer motivo, por causa da dureza do coração, o Senhor Jesus também tratou da infidelidade, né? Permitiu por causa de infidelidade, também pela dureza do coração, do nosso coração. Porque o próprio Senhor Jesus sabia que dificilmente uma relação, um casamento, voltaria ao que era antes no caso de um adultério.
né? Então, por isso, a gente vai ver que ele permite o divórcio ali no caso do adultério, né? Em caso de adultério, tá? Porque o casamento dificilmente ele volta como era, né? Só que não só isso, né? O que acontece? Também há também o caso do perdão, né? Se houver perdão, mesmo que haja adultério, é excelente para a família, né? Porque se há perdão, então a família ela pode ser restaurada, tá? Deus aprova. Por que eu sei que Deus aprova? Porque a gente sabe disso. Porque Deus ele ama o perdão, né? O perdão é uma obra espiritual, uma obra de Deus, né? E Deus odeia o divórcio. Isso aí está lá em Malaquias 2,16. Deus odeia o repúdio, ou seja, Deus odeia o divórcio. Então, Deus, quando um homem, um cônjuge, né, a sua esposa resolve perdoar o outro, isso aí é salutar, né? Isso aí é obra divina dentro do casamento, tá bom? Bom, então é isso, né? Vamos para a nossa conclusão, tá? O vídeo está bem curto, né? Eu não estou com muito tempo para poder gravar. Separei, na conclusão, né? Separei essa parte que diz assim, ó: a função da lei era transitória, ela revela o pecado, tá? Então aí eu relembro, né? A questão do preparo, né? A lei é como preparo para o advento da graça. Então, ela revela o pecado, ela condena o ser humano para trazer a graça, e aí a graça se torna eficaz para o ser humano, né? Ela se torna eficaz, porque o ser humano, estando condenado pela lei, ele passa a ser salvo pela graça. Amém? Isso faz com que a graça seja boa, e não que a lei seja boa e não seja ruim, né? Embora ela traga maldição, né? Então essa aqui é a ideia principal. Convido você então a fazer a sua revisão, tá? Aborde aí os pontos mais importantes, corrija o questionário, isso é muito importante, né? Para os alunos participarem. É interessante você fazer questionários até durante a aula, para os alunos poderem participar. Amém? Quero deixar aqui então o vídeo, né? Peço que você se inscreva no canal aí, se não é inscrito. Deixe o seu like também, compartilhe esses vídeos, né? Essa aula aqui. E Deus abençoe aí a tua vida, tá? Deixei também aí a chave Pix para quem quiser contribuir, cooperar com essa obra. E também o link para você adquirir o nosso livro aí, O Maior Milagre de Jesus, tá bom? Para ser bênção para a sua vida e a sua casa. Deus abençoe. Até a próxima aula.